Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, vai ser tudo igual. Legal a letra dessa música, né? Ela retrata muito bem a expectativa que está por trás dessa série que a gente vai começar hoje e que vai ser alvo da nossa reflexão durante todo o mês de janeiro e também sobre a primeira semana de fevereiro. Inove, novas atitudes, resultados diferentes. Inove, mude, faça diferente, renove-se, transforme-se. Uma das definições mais brilhantes de loucura que eu conheço vem de um sábio desconhecido que afirma que loucura é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Algumas pessoas atribuem essa frase a Albert Einstein, outros a uma escritora norte-americana chamada Rita Mae Brown. O fato é que a gente não sabe ao certo quem foi o elaborador desse pensamento. Mas a gente precisa reconhecer, há muita sabedoria nele. Não tem como a gente esperar que coisas diferentes aconteçam na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, se a gente não mudar, se a gente não se reinventar, se a gente não passar um pente fino na nossa vida, tirando algumas coisas que precisam ser retiradas e incorporando outras coisas que precisam ser incorporadas. A necessidade de obter resultados diferentes requer de nós essa inovação. Inovação que do latim, innovare, significa mudança ou renovação. Innovare, novo, no novo, na nova realidade, na vida diferente, na renovação. E esse é um processo extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Pensando a respeito disso, eu me lembrei de um poeta chamado Afonso Romano de Santana, que lembrou a gente, numa das suas poesias, de que a águia é um animal que pode viver cerca de 70 anos. Mas se ela quer viver 70 anos, ela precisa tomar uma atitude, uma decisão muito radical quando ela chega aos 40 anos de vida. Porque aos 40 anos de vida, uma águia tem o seu bico muito comprido e as suas unhas muito grandes. E dessa forma, esse animal não consegue caçar direito. E por não conseguir caçar, ele começa a passar fome e corre o risco de morrer. Então, aos 40 anos, uma atitude drástica, violenta, precisa ser tomada pela águia. Ela precisa encontrar um lugar na montanha, próximo a uma pedra muito rústica, para então bater o seu bico na pedra, até que o bico, sangrando, saia do seu próprio corpo. E o mesmo é feito com as suas unhas. A águia que faz isso, e espera cerca de 5 meses, para que o bico e a unha nasçam de novo, pode ter a expectativa de viver mais 30 anos. Mas aquelas águias que resistem a esse processo de mudança, que é extremamente doloroso, elas correm o sério risco de morrerem. O mesmo acontece com a gente. Pessoas que aos 40, aos 50, aos 60, se fecham para a reinvenção, para a mudança, tendem a se perder, tendem a se ferir, tendem a viver de maneira isolada, e isso não é bom. E nessa série nós estamos sendo convidados, vamos ser convidados a um repensar da nossa vida e a uma mudança significativa. Do ponto de vista das ciências sociais humanistas, a inovação requer por parte daquele que a almeja uma boa dose, primeiro, de inconformismo. Eu tenho que olhar para os resultados que eu obtenho na minha família e dizer assim, puxa vida, dava para ser melhor. Em 2017, eu tive inúmeras brigas que eu não precisava ter dentro da minha relação conjugal. A minha relação com os meus filhos foi desgastante demais, eu não precisava disso. Quem deseja inovar precisa ter uma boa dose de inconformismo também,
no que diz respeito à sua vida profissional. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me preparado melhor, eu poderia ter planejado melhor algumas coisas, mas não fiz. Então eu quero me reinventar, eu quero fazer de novo, diferente. Inconformismo e imaginação é a segunda necessidade. Eu preciso me imaginar fazendo coisas que eu não fazia antes. Eu preciso me imaginar reagindo de formas que eu não tenho o hábito de fazer. Eu preciso ocupar os espaços vazios antes na minha mente, para que então o meu corpo seja incentivado a fazer de uma forma diferente. E por último, a iniciativa. Quem deseja e quer se reinventar não pode ficar esperando as coisas caírem do alto. E tem muita gente que vive assim, né? Esperando que a mudança na vida financeira aconteça de maneira mágica. Muita gente esperando que amizades surjam assim, de maneira sobrenatural. Como acontece com alguém que para orar e termina a oração e espera um resultado imediato. Existem coisas que Deus faz de maneira unilateral, direta, mas existem outras coisas que dependem da gente. E nessas coisas que dependem da gente, Deus não põe a mão. E Ele não põe a mão porque o desejo dele não é o de cultivar pessoas imaturas, frágeis, mas o desejo dele é criar filhos responsáveis, que se movem, que agem e que correm na direção daquilo que precisa acontecer. Do ponto de vista da espiritualidade cristã, a inovação pessoal é fruto de um trabalho intenso de Deus em nossa vida, com o qual podemos colaborar ou não. A inquietação com relação aos resultados não obtidos, aquela coisa de desejar, de imaginar, viver de uma forma diferente, tudo isso é fruto de um movimento de Deus, de algo que Deus vai fazendo na nossa vida em meio às mais variadas circunstâncias. E a gente pode colaborar com esse trabalho de Deus ou dificultar esse processo. E a gente não precisa gastar muito tempo para defender aqui o fato de que colaborar com esse trabalho de Deus na nossa vida é muito melhor. A gente se reinventa de maneira muito mais fácil, a gente vai alcançando ambientes e resultados que a gente realmente pode alcançar. Semana que vem a gente vai conversar sobre novas atitudes, resultados diferentes nos empreendimentos significativos da vida. Na outra a gente vai conversar sobre as novas atitudes e resultados diferentes no cumprimento das responsabilidades, depois na resolução dos problemas e, por último, no enfrentamento dos conflitos. E hoje a gente vai conversar sobre a inovação, buscando resultados diferentes nos nossos relacionamentos. Não sei se vocês se lembram desse filme intitulado Inteligência Artificial. Ele foi um filme produzido por Steven Spielberg e Stanley Kubrick, um filme de ficção científica que conta a história de um robô que queria se tornar humano. Deu para lembrar? Ele podia rir e podia chorar, mas na verdade ele queria sentir alegria e sentir tristeza. Ele podia ouvir e avaliar ordens, mas na verdade o que ele mais queria era amar e ser amado. A história de ficção científica de um robô que queria se tornar um ser humano. Esse filme, na verdade, é uma crítica muito dura à nossa cultura contemporânea, que supervaloriza o desenvolvimento tecnológico ao invés do nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das nossas relações uns com os outros. E assim nós temos perdido a capacidade de nos relacionar bem, transformando-nos em robôs. É engraçado, à medida em que o mundo vai ficando tecnológico, a gente vai ficando mais robotizado. A gente vai perdendo alguns dos sentimentos que a gente deveria ter como ser humano. A gente vai abandonando algumas iniciativas que a gente deveria ter como gente que depende de relacionamentos. E a gente vai se tornando gente mais parecida com máquinas.
Algumas pesquisas recentes enfatizam isso. Segundo a Cato, site especializado em classificado de currículos e empregos, não se relacionar bem com o chefe é a principal causa de desligamento de 72,45% dos profissionais pesquisados entre 35 e 40 anos. Dá para acreditar? O pessoal vai sendo desligado das empresas, o pessoal vai sendo desligado do comércio, porque não sabe se relacionar. Não sabe se relacionar com o chefe, não sabe se relacionar com os companheiros de trabalho, não sabe se relacionar com os clientes, não sabe se relacionar com o fornecedor. Não é falta de competência, não é falta de bom currículo, é falta de inteligência emocional. O que tem de gente por aí que não sabe se relacionar é doído. E você deve conhecer muita gente assim. Da mesma forma como muita gente deve olhar para a gente e dizer a mesma coisa. A gente precisa usar essa conversa para a gente avaliar um pouco melhor o nosso coração, a nossa vida e o nosso comportamento. Segundo Raimundo Lira, psicólogo e educador, embora os pais de hoje sejam mais abertos ao diálogo do que seus próprios pais, apenas 34% deles conseguem na prática dialogar com os filhos. Você acha importante, pai, conversar com seus filhos? Sim, acho importante, muito importante. E o seu filho está disposto a conversar com você? Na maioria das vezes, sim, está disposto. E isso acontece? Não. A grande questão é por que não? Se há abertura para o diálogo, e o diálogo sobre os mais variados assuntos, por que a gente não senta e não conversa com os nossos filhos sobre alguns assuntos? Por que a gente não faz isso recorrentemente? Estou cansado de ouvir alguns adolescentes reclamando a respeito da ausência dos seus pais. Assim como eu estou cansado de ouvir alguns pais reclamando a respeito da ausência dos seus filhos, crianças e adolescentes, porque ficam envolvidos nos seus joguinhos, nos seus videogames, vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real. Segundo Norman Nee, coordenador de uma pesquisa que ouviu mais de 4.000 americanos, a internet está gerando uma onda de isolamento social nos Estados Unidos e alimentando o fantasma de um mundo sem contato humano ou emoções. Mais de 4.000 norte-americanos, e a pesquisa diz, o nível de isolamento no qual as pessoas estão entrando é assustador. Isso não significa que a gente não tem perto. Hoje você tem em torno de 200, 250 pessoas próximas de você. Mas isso não significa que você efetivamente tenha contato com essas pessoas. Talvez no seu Facebook você tenha inúmeros amigos, 1.000, 2.000. Talvez você tenha 5.000 seguidores. Talvez você tenha 100.000, 1 milhão de pessoas curtindo as coisas que você faz, mas você nem lembra ou nem sabe o nome dessas pessoas. Tem muita gente vivendo engolido por essa onda de isolamento, não apenas nos Estados Unidos, mas aqui também. Uma campanha produzida pela Ogive Benjin, intitulada Quanto mais você conecta, menos você conecta, traz imagens chocantes de pessoas no mesmo ambiente, separadas por um smartphone gigante. Dá uma olhadinha nessas imagens e veja se ela tem a ver com algo que acontece dentro da sua casa. Não me deixa rir sozinho, pô. Ou é só na minha casa que isso acontece? Ou é só na cama na qual eu durmo que às vezes o computador, o tablet ou o telefone acaba separando a gente? Dá uma olhadinha nessa outra foto. Ela diz alguma coisa para você? Antigamente, o momento da refeição era um tempo muito gostoso, onde as pessoas paravam para conversar umas com as outras, olhando nos olhos umas das outras. Mas hoje a conversa é com quem não está na mesa. Cada um no seu smartphone. Cada um usando a sua rede social. E o nível de isolamento diante daqueles que estão próximos é monstruoso. Aqui uma mãe e uma filha distanciadas por conta
de um aparelho eletrônico. A gente precisa de uma atitude diferente. A gente precisa perceber que existem coisas ruins determinando um padrão de relacionamento complicado na nossa vida. Se a gente tiver humildade suficiente para perceber isso, e humildade suficiente para clamar pela intervenção de Deus, Ele pode fazer alguma coisa. O texto bíblico que eu quero ler com vocês para a gente encontrar caminhos para resolver esse problema é o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e dos homens. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa é uma história bastante conhecida e eu temo assim, porque quando a gente para ler uma história bastante conhecida, a gente fica com aquela sensação de que a gente já sabe tudo a respeito da história. E a sensação de que a gente já sabe tudo a respeito da história bloqueia um pouco aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida nesse momento. Minha preocupação nesse momento não é trazer nenhum tipo de percepção nova, extraordinária a respeito desse texto, mas chamar a atenção simplesmente do nosso coração a respeito de alguns princípios que estão aqui, que podem nortear a nossa vida e nos transformar no nosso dia a dia. Começando com essa pergunta: por que os 2 discípulos estavam tão tristes e desiludidos? O que é que 2 discípulos de Jesus estavam fazendo voltando pela estrada que vai para Emaús? Em primeiro lugar, porque os seus sonhos foram frustrados. Os sonhos desses homens foram frustrados. O que é que está acontecendo aqui?
Há mais ou menos 3 anos antes desse episódio, Jesus tinha passado pela cidade desses 2 homens e tinha os convencido a irem após ele, como discípulos. Então eles tiveram que tomar algumas providências. Eles abandonaram os seus trabalhos, eles deixaram as suas amizades, eles romperam com algumas responsabilidades que eles tinham, e eles foram na direção de Jesus, acreditando que Jesus era o Deus encarnado, acreditando que a vida ao lado de Jesus faria muito mais sentido do que a vida que eles levavam naquela pequena aldeia. Uma expectativa enorme foi empenhada naquele projeto de vida. Eles saíram com tudo o que eles tinham na direção de Jesus. Mas 3 anos depois, Jesus é preso, morto e sepultado. E então os sonhos desses homens foram literalmente atropelados. Você já deve ter enfrentado a desilusão fruto de um sonho cerceado. Você empenhou muito do seu coração, muito do seu desejo, muito da sua vontade, e de repente, com o passar de 1, 2, 3 anos, esses sonhos são atropelados, e você entra num estado de desilusão e tristeza sem tamanho. Eles também estavam tristes e desiludidos, porque as suas perdas foram devastadoras. Devastadoras. Eles deixaram muita coisa para trás e se ligaram a uma pessoa. Eles não se ligaram simplesmente a uma instituição, eles não se ligaram simplesmente a um conteúdo de regras e valores. O nome do projeto deles era Jesus. E você sabe muito bem o que é amar uma pessoa, se ligar a uma pessoa, admirar uma pessoa, conviver com uma pessoa e de repente ver essa pessoa sendo morta. Eles perderam o grande amigo deles. Eles perderam aquele que eles julgavam ser o próprio Deus, aquele que trazia palavras que faziam todo sentido, aquele que apontava caminhos que tornavam claros os passos deles. Eles também estavam tristes e desiludidos porque as suas perspectivas eram angustiantes. Eles estão voltando para a cidade deles. E o que é que eles vão encontrar? Eles vão encontrar um bando de gente dizendo: está vendo? Eu não falei para você? Você não deveria ter saído daqui, agora você não vai ter emprego, agora você não vai mais ter acesso àquele nosso grupo, você não vai mais ter os descontos que você tinha no meio do nosso comércio, você perdeu tudo. O desgosto de enfrentar gente fazendo chacota, gente fazendo brincadeira, as perspectivas não eram muito legais para aqueles 2 homens. Eles estavam tristes e desiludidos porque os seus sonhos foram frustrados, porque as suas perdas foram devastadoras e porque as suas perspectivas futuras eram profundamente angustiantes. Não tem como uma experiência como essa não afetar o padrão dos nossos relacionamentos. Não tem. Humanamente falando, esses desajustes, essas circunstâncias, esses problemas detonam o nosso interior. E quando a gente menos se apercebe disso, a gente está vivendo de maneira reativa. A gente está vivendo de uma forma que a gente não gostaria de viver. Tudo a partir do ressentimento, da mágoa e da amargura. Qual o produto da tristeza e da desilusão nos relacionamentos deles? Em primeiro lugar, o afastamento seletivo. Versículo 13 diz: eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Por que será que o autor do texto fez questão de mencionar que eles estavam indo para uma cidade que estava a 11 quilômetros de Jerusalém? Porque em Jerusalém,
Era o lugar onde os discípulos, os outros discípulos estavam, aguardando pela promessa ou pelo cumprimento da promessa da ressurreição de Jesus. E eles estão indo para o caminho oposto, eles estão indo para uma direção onde não há essa expectativa, onde não há esse sonho, eles estão fugindo de um grupo de pessoas, de um grupo de amigos. É muito interessante esse negócio de que quando a gente é atropelado nos nossos sonhos, a gente se sente desiludido e triste, a gente se afasta. Mas mais curioso do que se afastar é o fato de quem a gente se afasta. E normalmente a gente se afasta das pessoas erradas. A gente se afasta das pessoas que poderiam nutrir alegria no nosso coração. A gente se afasta de pessoas que poderiam nos edificar, de pessoas que poderiam nos resgatar, e a gente acaba se ligando a pessoas complicadas. Você já percebeu isso? Quanto mais desiludido, mais triste, a gente se afasta, não de todo mundo, mas daqueles que a gente não deveria se afastar. E normalmente a gente acaba se ligando a pessoas complicadas, difíceis, tão difíceis e desiludidas quanto a gente. O afastamento seletivo é uma das coisas que acontecem com a gente quando a gente padece da desilusão e da tristeza. Em segundo lugar, a atração simbiótica. Se a gente se afasta daqueles que a gente não deveria se afastar, por outro lado, a gente se liga àqueles com os quais a gente não deveria se associar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. 2 discípulos estavam juntos. E o que eles conversavam o tempo todo? Sobre a amargura, sobre a tristeza. Pessoas amarguradas sempre buscam a companhia de outras pessoas amarguradas. Se um vive dizendo, ó vida, ó céus, essa pessoa vive procurando uma outra pessoa que sempre diz, ó vida, ó céus, para que então a amargura não perca a sua força, para que o ressentimento não perca a sua intensidade. É um relacionamento doentio, um relacionamento simbiótico. Em terceiro lugar, o produto da tristeza e da desilusão nos relacionamentos deles é o egoísmo compulsivo. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles só sabiam conversar das suas dores, dos seus problemas, daquilo que eles não compreendiam, daquilo que lhes causava tristeza. Eles não conseguiam conversar sobre nenhum outro assunto. Existem algumas pessoas que estão sofrendo no nosso meio e que têm essa tendência também. E é muito natural que uma pessoa que sofra fale a respeito das suas dores com quem está por perto, mas me permita fazer uma consideração para você. Se você, o tempo todo, em meio ao seu sofrimento, só falar de você, só tiver como pauta da conversa com outras pessoas as suas histórias, os seus problemas, as suas crises, o que você vai conseguir atrair para você é o desgosto de algumas pessoas. É o desejo de algumas pessoas de fugirem de perto de você. Porque cansa. Porque cansa. Numa relação de amizade, é importante que a pauta seja compartilhada, que os assuntos sejam postos por ambas as partes na mesa. É disso que sobrevive uma amizade. Se você só fala de você, se você só fala dos seus problemas, só fala das suas angústias, com o passar do tempo que você vai conseguir, é gente se afastando e amigos escorrendo pelo vão dos seus dedos. Em quarto lugar, produto da tristeza e da desilusão no relacionamento deles, o descaso ofuscador. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que imagem medonha. Eles estavam entristecidos, desiludidos, porque Jesus tinha morrido.
Aí Jesus ressuscita dos mortos, vai na direção deles, começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles, e eles não percebem que Jesus está do lado deles, porque eles não conseguem olhar para o outro, eles não conseguem, e não têm interesse nisso. A única coisa que interessa sou eu, a minha dor, o meu problema, e com isso eles perderam a capacidade de olhar para o rosto do outro e de perceber no outro que caminhava com eles a cura para a própria tristeza que eles estavam enfrentando. Às vezes a gente vive assim também, né? Com um descaso profundo para com as pessoas. A gente tem no ambiente de trabalho um monte de gente, a gente convive com essas pessoas, mas a gente é incapaz de olhar nos olhos. A gente é incapaz de perguntar de verdade, como é que você está? Por que você não está bem? Descaso total para com aqueles que convivem com a gente. Em quinto lugar, a desconfiança generalizada. Versículos 22 e 23. Algumas das mulheres nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e disseram que ele está vivo. A notícia que eles mais queriam ouvir era a notícia de que Jesus estava vivo. Era tudo o que eles queriam, era tudo o que eles almejavam, mas quando eles ouvem essa notícia, eles não se deixam impactar por ela. Por quê? Porque o sofrimento, a tristeza e a desilusão fizeram com que eles administrassem e nutrissem uma desconfiança generalizada. Muitos de nós, atropelados nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, vivemos assim. Eu fui tão maltratado no meu primeiro casamento, quer saber? Eu não quero casar de novo. Eu não quero entrar numa outra relação, prefiro ficar pulando de galho em galho. Eu não consigo acreditar que pode acontecer alguma coisa diferente, num outro movimento, num outro contexto, com uma outra pessoa. O problema das pessoas desconfiadas é que elas já vivenciam o problema do isolamento e da falta do afeto incondicional. E elas nunca correm o risco que pode levá-las a um ambiente harmonioso e ao ambiente que proporciona o criar uma oportunidade diferente de relação. Em sexto lugar, a hostilidade incontida. Hostilidade incontida. Quando Jesus, andando com eles, diz: sobre o que vocês estão discutindo? Eles pararam, percebam isso, eles pararam, e Cleopas perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas? É interessante perceber assim, como a cena acontece. Eles não continuam conversando, eles param. Há um tom de indignação, há um tom de perplexidade. É quase possível que a gente perceba essa nuance de hostilidade. Você é o único visitante que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Gente desiludida, gente atropelada pela tristeza ao longo da vida, tende a viver como gente hostil, como gente que usa o escapamento virado para quem quer que seja. Esses dias eu estava assistindo um filme muito interessante, que mostrava a cena de um pai que estava esperando o filho descer da escada porque eles iam caçar. E quando o filho desce, ele desce com a arma apontada para o pai. E o pai disse: para, meu filho. O filho para. O que aconteceu, pai? Ele disse assim: levante essa arma. Nunca ande com a arma apontada para ninguém. Regra número 1 do caçador. De modo diferente, alguns de nós andamos vivendo o tempo todo com a arma apontada para os outros, com escapamento, jogando toxinas naqueles que convivem com a gente, e a gente grita,
a gente usa palavras duras, a gente faz chacota, a gente faz uso de ironia e a gente vai enferrujando os relacionamentos perto da gente. E depois de algum tempo a gente não sabe por que as pessoas se afastam. A gente não sabe o porquê das pessoas não quererem mais passar um tempo com a gente. Porque elas não ligam, porque elas não mandam um recado. Produto do nosso comportamento, resultado da nossa própria postura, da nossa própria hostilidade. Como é que Jesus tratou o coração daqueles discípulos? Coração entristecido e desiludido e repleto de um paradigma complicado de relacionamento. Em primeiro lugar, Jesus tomou a iniciativa de ir até eles. Isso aqui, para mim, é brilhante. Jesus tomou a iniciativa de ir até eles. Não foram eles que mudaram absolutamente nada. Não foram eles que se reinventaram. Não foram eles que pensaram, bom, a partir de agora vai ser diferente. A coisa começou a mudar quando Deus, na pessoa do seu Filho de Jesus, foi até a pessoa deles. E enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus não levou em consideração o fato de que eles haviam abandonado os outros discípulos. Jesus não levou em consideração o fato de que eles deveriam ter permanecido em Jerusalém, aguardando a promessa que ele tinha feito. Se fosse eu não teria procurado esses dois, mas graças a Deus que Jesus não se relaciona com as pessoas como eu. O nosso Deus é um Deus que em Jesus revela uma graça incomum. E apesar dos nossos erros, apesar das nossas pisadas na bola, apesar da gente viver por aí de maneira muito hostil, desconfiada, isolada, Ele toma a iniciativa e vem na nossa direção. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender esse amor. Eu não consigo entender isso porque isso não é justo. Não é o que a gente merecia. Mas é o que Ele faz pela graça dEle, pelo amor dEle. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com a convicção de que apesar das suas tristezas e desilusões, apesar do seu padrão de relacionamento ter causado mal e afastado muitas pessoas nos últimos anos, Ele continua amando você. E o fato de você estar aqui hoje representa uma resposta a esse movimento que Ele está dando na sua direção e na minha direção. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Em segundo lugar, Jesus incentivou a prática do lamento. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles estavam tão cheios das suas amarguras, das suas tristezas, que Jesus não conseguia nem mesmo dizer, viu, vocês não estão percebendo que eu estou aqui? Então Jesus os esvazia primeiro. Por que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Sobre o que é que vocês falam? Quais são as suas dores? Quais são os seus ressentimentos? Quais são as suas tristezas? Quais são as suas desilusões? Desembuchem aí. Pode falar. Pode falar. O que está passando no coração de vocês? É interessante a gente descobrir que o Jesus das Escrituras não é alguém que fica incomodado quando a gente abre o coração. Pelo contrário, o que Ele quer é que a gente coloque para fora, que a gente desembuche, que a gente abra o coração, jogando aquelas coisas ruins que estão dentro da gente. Já faz quanto tempo que você não se aproxima de Deus para simplesmente falar das suas dores, para simplesmente dizer, olha, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais essa situação, eu estou desconfiado que o Senhor não tem boas intenções para comigo. Olha, Deus tem uma autoestima tremenda para ouvir as nossas orações, e Ele não se sente incomodado quando a gente lida com Ele nessa plataforma da verdade. É o que Ele quer na verdade, incentivando a prática do lamento, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham.
Em terceiro lugar, Jesus resgatou o lugar da palavra de Deus. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deixa eu tentar explicar esse negócio para você. Aqueles dois homens não estavam entristecidos por uma história fantasiosa. O que aconteceu foi real. A dor deles era real. O problema é que aquela história estava, naquele instante, desconectada da história maior que as Escrituras contavam a respeito do que aconteceu. E todas as vezes que as nossas pequenas histórias estão desconectadas desta história maior, a gente se perde. E que história maior é essa? A história maior conta que Deus criou o mundo completamente perfeito. E quem convive aqui na comunidade há um bom tempo já sabe disso. Deus não sonhou com a fome, com a miséria. Deus não sonhou com pessoas morrendo, com pessoas famintas, com desigualdade social, com gente excluída. Ele criou um mundo absolutamente perfeito. E como fruto dessa perfeição, Deus concedeu aos primeiros seres humanos a liberdade. E eles tomaram essa liberdade e fizeram uma opção de se tornarem os seus próprios deuses, rejeitando a obediência ao Senhor. E foi exatamente naquele momento que o afastamento do Criador gerou um grande colapso no mundo todo. E se a gente vê colapso no nosso mundo, é porque nós temos nos afastado de Deus. Se as pessoas são arrogantes, é porque elas se afastaram de Deus. Se as pessoas não conseguem amar como nós esperávamos, e se a gente não consegue amar como a gente gostaria, é porque nós temos nos afastado de Deus. Se existe alguma coisa ruim acontecendo, é porque os nossos primeiros pais e nós mesmos temos nos afastado do Senhor. Mas a história continua dizendo que para resolver esse problema, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos perdoar completamente. Ao invés de nós sermos consumidos pela ira do Deus que é justo, Ele simplesmente assumiu o nosso lugar na cruz e morreu no nosso lugar, pagando o nosso preço. Nós fomos reconectados com Deus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, e a ressurreição dos mortos significa exatamente que o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Tudo foi perdoado, mas não consertado. Por isso Jesus chama 12 homens, forma a igreja cristã, que é uma continuidade do povo dele do Antigo Testamento, e agora nós como igreja temos a responsabilidade de consertar o mundo. Por que a gente está conversando hoje sobre relacionamento? Por que esse negócio é tão importante? Porque nós estamos nesse processo da história. Nós precisamos nos habilitar, nós precisamos permitir que a luz do Senhor brilhe no nosso coração, limpe a nossa vida, porque isso faz parte do processo de reconstrução da história, de limpeza do planeta, e Deus vai completar essa obra, é o que diz o final das Escrituras Sagradas. Todas as vezes que a gente conecta as nossas pequenas histórias nessa grande história da redenção, nós encontramos o nosso lugar, nós encontramos as respostas claras para a nossa vida e nós encontramos o sentido para a nossa existência. Foi o que aconteceu com esses homens. Quando Jesus começou a explicar a respeito dele, através de Moisés e dos profetas, o coração deles começou a se encher de alegria. Em último lugar, Jesus tratou o coração daqueles discípulos, partindo diante deles o pão. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Essa história de Jesus partir o pão foi uma estratégia bastante interessante, porque dias atrás, Jesus tinha partido o pão com eles também. E no momento do partir do pão, Jesus tinha dito: olha, eu vou ser traído,
eu vou ser morto, eu vou ser enterrado, mas 3 dias depois, eu voltarei dos mortos. E quando Jesus parte o pão na frente deles, como escamas, aquilo que os impedia de enxergar cai ao chão, e eles começam a enxergar claramente a presença de Jesus na frente deles. O poder da ressurreição de Jesus é o que efetiva em nós os milagres que precisam acontecer. Sem o poder da ressurreição de Jesus, uma pessoa não muda. Sem o poder da ressurreição de Jesus, aquelas promessas de virada do ano não passam de fevereiro. Sem o poder de Jesus, um marido não pode dar conta de dizer para a esposa: eu vou ser um marido melhor. Um pai não pode dizer para o filho e conseguir ser um pai melhor. Todos os nossos intentos, sem Jesus, eles começam com um entusiasmo grande, mas eles vão ao chão, porque a gente não tem poder suficiente para sustentar esses desejos. Mas pelo poder da ressurreição, os nossos olhos começam a ver. Pelo poder de Jesus, a gente consegue a capacidade para ser transformado por Ele, e a força para ser diferente, por Jesus, por Jesus, por Jesus. Que atitudes inovadoras Jesus inspirou na vida dos seus discípulos? Em primeiro lugar, a atitude da hospitalidade. Aqueles homens, depois de se encontrarem com Cristo, deixam de serem pessoas hostis para se tornarem pessoas hospitaleiras. Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram: fique conosco, pois a noite já vem. Então ele entrou para ficar com eles. Alguma coisa aconteceu com eles, de tal forma a fazer com que aquelas pessoas seletivas nos seus relacionamentos voltassem a se abrir. De coração, o que eu espero para aqueles que se sentem feridos nos seus relacionamentos, em 2018, um encontro transformador com Jesus. Um encontro capaz de reverter qualquer vestígio de hostilidade da nossa alma. Qualquer vestígio de hostilidade do nosso coração, para nós nos tornarmos gente capaz de se abrir mais. De se abrir mais para as amizades, de se abrir mais para o cônjuge, de se abrir mais para os filhos, de se abrir mais para os pais, de se abrir mais para aqueles que cruzam o caminho, de se abrir mais, sendo mais hospitaleiros. Em segundo lugar, a atitude da inteireza. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Essa é uma cena bastante diferente daquela cena que eu mostrei para vocês na introdução da mensagem. Na introdução da mensagem, a gente viu uma mesa posta. E um aparelho eletrônico dividindo as pessoas que estavam em volta da mesa. Ao invés de um celular, nessa mesa havia um pedaço de pão. E eles estavam conectados, com os olhos uns nos outros. E algo espetacular aconteceu. Eles reconheceram na face daquele que estava sentado à mesa com eles, o próprio Jesus que fora morto e que ressuscitou dos mortos. Essa inteireza é a inteireza que Deus espera de nós em 2018. Que tal a gente se propor, pela graça e pelo poder de Deus, de viver cada momento na sua intensidade? Se você está conversando com o seu patrão, que seja um tempo de olhar nos olhos do patrão, de ouvir o que ele está dizendo, de se concentrar nas orientações, para que você possa ser um funcionário bem-sucedido e que gera orgulho para aquele a quem você serve no contexto profissional. Se o seu momento é um momento de café com a esposa, numa cafeteria da cidade, que você esteja inteiro ali.
Se você está com o seu marido, que você esteja inteira olhando para ele, concentrada nas necessidades que são postas à mesa. Se você está conversando com o seu filho, que você não esteja pensando em outras atividades profissionais, que você não misture as coisas, mas que você viva inteiro. E na plenitude, cada momento, cada oportunidade, porque, como diz o apóstolo Paulo, os dias são maus, nós precisamos remir o tempo, como diz o apóstolo Paulo, viva cada momento com intensidade, não misture as coisas, não corra o risco de estar aqui com a cabeça em outro lugar, não corra o risco de estar se divertindo, jogando bola, pensando no trabalho, viva cada momento com a intensidade que cada momento requer, com plenitude de alma, de corpo e alma. Em terceiro lugar, Jesus inspirou na vida daqueles discípulos a atitude da edificação. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Que curioso isso aqui. Há poucos minutos atrás, eles eram dois amargurados, conversando sobre as suas amarguras, um alimentando o ressentimento do outro, um arrebentando o outro, um jogando a âncora amarrada no pé do outro. E agora, depois de um encontro com Jesus, uma atitude diferente. Eles não falam mais das suas amarguras, mas eles olham para frente. Eles olham para frente, baseando-se naquilo que Cristo falou aos corações deles. Eles deixaram passar o que tinha que passar. Existe o tempo certo da gente falar das nossas dores. Existe o tempo certo da gente deixar de falar das nossas dores. Existe o tempo certo da gente viver o luto. Existe o tempo certo da gente abandonar o luto. Existe o seu tempo de tristeza, de mágoa, mas há um momento em que a gente precisa largar essas coisas e utilizar a nossa voz, as nossas palavras, para gerar na vida do outro aquilo que edifica, aquilo que constrói, e não aquilo que lança âncoras ao chão. Por último, a atitude da reaproximação. Voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então contaram o que tinha acontecido. Desiludidos e entristecidos, eles saíram a 11 quilômetros de Jerusalém, se afastando de um monte de gente. Agora, tomados pelo poder de Jesus, o padrão de relacionamento deles começa a mudar. E eles voltam a buscar as pessoas com as quais eles deveriam conviver. A minha pergunta para você é a seguinte: diante de tudo que Jesus tem feito na sua vida nos últimos anos, nos últimos meses, diante do que você tem ouvido nesse momento aqui, quem são as pessoas com as quais você precisa se reaproximar? Quem são aquelas pessoas com quem você precisa conversar para se entender de novo? Talvez haja necessidade do pedido de perdão. Talvez haja necessidade de uma humildade muito grande para reconhecer que você não deveria ter feito o que você fez. Mas esse é um dos sinais mais evidentes de que uma obra de Deus está acontecendo na nossa vida. Um discípulo de Jesus não é caracterizado essencialmente pela capacidade de não errar, de não cometer erros nos seus relacionamentos, mas na disposição dele de voltar atrás e dizer: eu errei, eu pisei na bola, ainda tem espaço para mim? Quem são as pessoas a quem você precisa voltar a procurar? As pessoas certas, que você abandonou ao longo do caminho, mas que por conta do que Jesus está fazendo na sua vida, esse resgate
precisa acontecer. Concluindo, as tristezas e desilusões da vida têm gerado em você um padrão destrutivo de relacionamentos. Isso já aconteceu com você, isso tem acontecido com você. Você percebe isso na sua vida? Distanciamento, afastamento seletivo, desconfiança, medo, hostilidade. Reconheça as suas falhas. Nós não temos um Jesus que deixa de nos procurar quando a gente erra, mas um Jesus que, pela sua graça, sempre continua nos procurando e sempre continua a agir na nossa vida para nos transformar de glória em glória. Almeje novos resultados, não se acomode. Se alguns dos seus relacionamentos tiveram nota de reprova, nota vermelha em 2017, não se conforme com isso. Alguma coisa diferente precisa acontecer. Mas resultados diferentes demandam atitudes diferentes. Por isso, reedite você mesmo. O que é que precisa ser transformado em você? Você tem clareza disso? Porque aqui não tem ninguém que escapa dessa pergunta. Todos nós aqui precisamos, nos nossos relacionamentos, sermos transformados. O que nos diferencia aqui é a capacidade de responder, de saber responder essa pergunta ou não. Aqueles que não sabem responder vão continuar patinando. Mas aqueles que sabem responder essa pergunta e se humilham diante de Deus, eles são transformados pela graça e pelo poder de Jesus. E é por isso que o dever da gente é clamar pelo poder transformador dele. O que vai nos dar um ano diferente não é a nossa boa intenção de fazer diferente. De boa intenção, está cheio. Mas de pessoas arrependidas e transformadas, debaixo do poder da graça de Jesus, novas pessoas, renovadas, podem surgir, para resultados diferentes nas mais variadas áreas. Que tal você fechar os seus olhos e ter um tempo de conversa com Deus?